Ai, nada como a ostentação da vida cotidiana, porque afinal de contas, quando a gente não tá comprando alguma coisa, a gente tá pensando em comprar alguma coisa. Que loucura! No meu caso, eu gosto de relógios. É sério, eu adoro relógios. Ai, já gastei tanto dinheiro com esse negócio, pra que isso? Mas enfim, falando em relógios, nesse tutorial aqui a gente vai usar o Cinema 4D para modelar esse relógio 3D ostentador, usando shapes e funções de extrude. Você tá pronto para ostentar essa modelagem? Eu espero que sim, porque a gente começa agora. Para fazer esse reloginho lindo e maravilhoso, você respira fundo e vamos comigo, certo? Aqui eu tô com o Cinema... Nossa, tô falando tudo errado. Aqui eu tô com o Cinema 4D aberto na versão S24. Mas eu não tenho essa mesma versão. Não tem problema, pode ser qualquer outra versão, porque eu não tô usando nada aqui muito novo dessa versão, não. Na parte superior, eu vou clicar e segurar nesse botão, onde a gente pode fazer várias formas. E aí tem vários tipos de formas diferentes, mas a gente vai no basicão, que é o Rectangle, que é esse retangulão aqui, lindo e maravilhoso. Com ele selecionado, do lado direito a gente tem o painel de Attributes, e aí você tem a aba de Objects, onde você pode mudar opções como a largura dele, ó, clicando aqui e arrastando nessas setas para cima ou para baixo, ou digitando um valor. Então aqui eu vou colocar o valor de 300, e na opção de Height a gente deixa como está. Eu sei que olhando isso aqui você vai dizer, nossa professor, mas 300 centímetros, esse relógio vai ficar gigante. Então, eu sei, mas na verdade eu não estou pensando na questão de tamanho real, eu estou pensando mais nos pedaços proporcionais, entendeu? Então, esqueça isso aqui, vamos manter a proporcionalidade e não a questão de um tamanho real. Agora eu falei bonito, vai, proporcionalidade. Além disso, você tem a opção de Rounding, onde você pode ativar, ó, e ele arredonda as bordas de leve. E eu acho que do jeito que tá bom, mas se você quiser mais ou menos arredondamento, você pode vir aqui e mudar a opção de Radius. Ah, é só isso, professor? Só isso, ó, clique e arrasta aqui, ó, ele deixa mais ou menos arredondado. Eu vou manter 50. E aqui a gente tem a opção de Plane. Aqui eu vou mudar ao invés de XY para a opção de XZ. Então quando você olha o mundo 3D de forma geral, ó, a gente tem essas três setas que a gente enxerga para cima, para o fundo ou para a direita. E aí eu acho que é como se a gente estivesse olhando meio que de cima aqui, tá vendo? Então eu vou manter esse tipo de visão. Você poderia fazer também outros tipos de, como é que eu posso dizer? Posicionamento, vai meio que assim, né? Ou assim. Mas eu acho que para tudo funcionar melhor, vamos de XZ, que fica bonitinho como se ele estivesse ali deitadinho no chão, lindo e maravilhoso. Outra coisa, uma vez que a gente criou essa forma não é nada. Ué, mas se ela não é nada, para que você fez isso? Então eu fiz porque eu preciso de uma base, mas agora eu preciso criar uma espessura. Para fazer essa espessura, nós precisamos usar a função de... Ah, você errou. Eu até coloquei uma seta para você, é a opção de Extrude. Então quando você clica nesse botãozinho aqui, ó, não acontece nada, mas calma, respira fundo. A gente vai arrastar o Extrude aqui, ó, só clicando e arrastando para cima do Extrude, tá? Então pega o Rectangle, ó, clique, arrasta e solta em cima do Extrude, pronto. A gente já cria essa espessura aqui. O que acontece é, se você clicar em cima do Extrude, aqui embaixo você tem uma aba que se chama Attributes. Eu sei, essa aba foi antes também no Rectangle. Então eu sei, mas cada objeto aparece opções diferentes. Então no Extrude, você vai vir agora em Object. E aí você tem a opção de Offset, ó, que é a quantidade de espessura, né? A quantidade de profundidade que vai ter. Eu acho que uns 30 aqui já tá bom, né? Eu não quero ali um relógio muito grosso, senão não faz sentido, vai machucar o meu pulso. E aí você tem a aba de Caps. No Caps, ó, você tem essa opção de Size, onde você pode clicar e arrastar, ó, e mudar a quantidade de arredondamento da borda. Aqui acho que não precisa ser muito não, uns 10, então já tá legal. Aqui, não sei se você percebeu, mas a minha imagem, né, tá aparecendo com essas linhas de construção. Se o seu não tivesse, fala, não, professor, poxa, você não explicou como é que faz aqui para aparecer essas paradas aqui na tela, ó. Muito simples, vem aqui em cima, ó. Você tem a opção de, aqui, ó, Display, quase me esqueci. Então você tem Display, ó. Você tem Grid Shading, que é o padrão. Então geralmente você vê a superfície dos objetos. Só que os objetos 3D, eles são criados a partir de polígonos, que na verdade são pedacinhos, né? Então tem pedaços maiores, menores. Então você vê aqui, ó, um monte de quadradinhos no cantinho. Se não fossem vários quadradinhos como tá aqui, a gente não teria esse arredondamento. Ué, mas por que aqui não tem vários quadradinhos? Ó? Então, porque aqui não precisa. Porque como é uma reta, um único quadrado esticado aqui já resolve o problema. Então, essa basicamente é a estrutura. Então, aqui eu te aconselho a mudar para Display e a opção de Grid Shading, porque a gente vai precisar enxergar isso aqui para você entender uma parada que vem logo mais à frente. Mas, por enquanto...
Se eu tô falando essas paradas aqui, de repente passou pela sua cabeça falando, Ô professor, eu não estou entendendo nada, cara. Esse cinema 4D é muito confuso. então o que você faz? Talvez você não tenha o conhecimento suficiente para me acompanhar aqui, mas eu não quero que você pense que eu tô falando que você não pode ter o conhecimento, porque você pode. É só você clicar do lado direito no card e assistir o tutorial de como começar no cinema 4D. Lá eu vou explicar as coisas mais básicas, como você se manipular no ambiente, criar alguns objetos mais simples e, enfim, se você não tem o conhecimento mais básico, pausa esse tutorial, vai para o outro, depois você volta para esse aqui. É uma dica que eu te dou, não é uma exigência, mas é uma dica, né? Dica de amigo aqui, um conselho, visão, sabe? Pega a visão. Então você pode fazer isso aí se você quiser. Uma vez que a gente criou esse extrude aqui, eu vou aproveitar esse extrude para criar uma outra parada, que basicamente seria a parte do visor. Então aqui seria o corpinho, né, do relógio, e aqui em cima vai ser como se fosse a tela dele. Então para isso, seleciona o extrude, pressiona Ctrl C, Ctrl V. Aqui a gente sabe que tem dois, né, dois objetos diferentes, mas olhando aqui não acontece nada. E antes que você diga, Poxa, professor, mas por que, cara, que aqui só aparece um? é porque quando você duplica, os objetos estão exatamente em cima um do outro. Então, visualmente, a gente não tem essa ideia. Mas se você vir aqui, por exemplo, nesse extrude, ó, deixar selecionado e vir aqui com a ferramenta de movimentação, você pode usar essa seta verde aqui para cima, ó, e arrastar. E aí você vê que nós já temos dois totalmente diferentes. O que eu tenho que fazer é diminuir um pouco o tamanho dele. Então, você pode vir aqui, ó, selecionar esse rectangle. Cuidado, não é o rectangle dentro do extrude, tá? É dentro do extrude 1. Então clica nesse aqui, ó, rectangle. Vem aqui embaixo no painel de attributes, aba de object, e aí em width, que é a largura, em vez de 300, eu vou diminuir um pouco, ó, para 270. E em height, estava 400, eu vou colocar 370. Então eu diminuí aqui tanto na largura, ó, quanto na altura. Além disso, nós temos a opção de radius. Eu acho que 50 é muito, eu vou colocar uns 35. E aí, você pode vir com a ferramenta de movimentação de novo e arrastar para essa seta verde aqui, ó, colocando aqui em cima. Eu vou confessar para você que esses valores que eu coloquei aqui para a gente chegar nele, eu fiz antes, né, quando eu estava construindo esse tutorial aqui, fazendo testes. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu peguei o extrude, subi, igual eu te mostrei, e aí eu fui vendo. Falei, peraí, se eu deixar aqui, sei lá, 200 e tanto, fica bom? Não fica. Então, a gente vai diminuindo, ó, até ficar um tamanhozinho razoável, que fique menor e fique mais ou menos a mesma distância, ó, dessa parte e dessa parte. E aí eu cheguei nesses valores aí de 270 e 370, tá? Mas se você não quiser, fala, não, professor, eu não gostei disso, ficou ridículo. Você pode colocar outros valores também que você quiser. Outra coisa aqui é que eu acho que essa espessura, ela tá muito grossa, né? Geralmente as telas do celular, seguindo essa ideia aqui de smartwatch, eles não têm esse arredondamento todo. Então o que você pode fazer? Seleciona o Extrude 1 e vem aqui embaixo na aba de Caps. E aí você tem esse size, ó. Aqui eu vou colocar uns 2, tá vendo? Então não fica tão arredondado assim. E não se esqueça, com a ferramenta de movimentação, você ainda pode subir ou descer se você precisar. Ó. Eu acho que aqui tá bom. Então tem um arredondamento de leve ali, mas não é muito. E aí segue essa ideia aí, tá vendo? Ó? A base do celular e a tela dele, que eu acho que já tá ficando lindo e maravilhoso. Pelo menos eu estou gostando bastante. É claro que eu espero que você goste também. É hora de colocar uns botõezinhos do lado. Afinal de contas, se a gente não tiver uns botões para controlar ali de repente, vai que o touch aqui não funciona mais, né? Ou a tela não funciona mais, então a gente precisa de alguns botõezinhos. Então, na parte superior, clique e segura no cubo azul e coloca a opção aqui de Cylinder. Cadê esse infeliz? Aqui, ó, Cylinder. Quando você faz isso, a gente cria um cilindro, né? Que basicamente é essa forma que você está enxergando. E deixando ele selecionado e vindo embaixo em Attributes Object, nós temos opções como Radius, que seria o raio dele, né? A dimensão total. E você tem a opção de Height, que seria o comprimento. Eu acho que 200 está muito. Acho que com 60 já está bom, ó. Aí o que a gente pode fazer também é mudar a orientação. Como eu quero que ele fique meio que aqui de lado, você tem duas opções. Ué, mas quais seriam essas opções aí, professor? Não estou entendendo. Uma delas seria mudar isso aqui, ó, Orientation. Então, em vez de mais Y, que seria a direção do cilindro, né? Como ele está falando mais Y, ele está apontando para cima. Se eu colocar mais X, ele aponta para o lado. E aí a gente pode vir com a ferramenta de movimentação, ó, e jogar um pouquinho para o lado. Mas você falou que tinha duas maneiras. Então, sim, a outra maneira é você vir com a ferramenta de rotação aqui em cima, ó, e aí você clica nessa linha azul, segura e arrasta, ó, segurando Shift para ele ir de 5 em 5 graus, e quando ele chegar em 90 graus ali em cima, ó, você vem aqui e arrasta para o lado.
Tanto faz o que você achar melhor, entendeu? Não, professor, mas o que você acha melhor? Então, eu acho melhor essa parte aqui de orientation, eu acho que é mais rápido, né? Mais X do que você ir, rotaciona e tudo mais. Mas se você quiser ali um pouco de mais de mão de obra, você pode ir nessa segunda opção ali de fazer isso manualmente. Aí com a ferramenta de movimentação, ó, eu vou clicar e arrastar por essa seta vermelha, colocar aqui do lado, e visualizando meio de lado, ou pelas 4 telas mesmo, ó, do Cinema 4D, visualizando aqui nesse cantinho ou de right ou de front, tanto faz, a gente pode descer um pouco, ó, pela seta verde, mais ou menos no meinho. Aí ele já fica mais ou menos na posição correta. Agora vamos pensar que, de uma forma muito linda e maravilhosa, o celular, ó, o relógio já tem aqui toda essa parte arredondadinha. E o botão não tem. Então a gente pode criar um pouco de charme. Só que diferentemente do que a gente fez aqui no corpo do relógio, onde a gente tinha um shape, né, que na verdade era o retângulo, e a gente pelo extrude colocava essa bordinha arredondada, aqui não tem extrude. Então no cilindro mesmo aqui, ó, vem aqui na aba de caps. E aí você ativa fillet. E com fillet, ó, ele já deixa levemente arredondado. Se você quiser, você pode mudar essa opção aqui também, ó, de segmentos. Ele vai colocar mais segmentos, ele fica mais arredondado. E se de repente você quiser que todo ele aqui na borda mesmo, ó, fique mais arredondado tudo, você pode fazer o seguinte, na aba de Object, você muda isso aqui, ó, Rotation Segments. Ao invés de 16, você pode colocar uns 32, ó. Então ele coloca mais segmentos na borda e o círculo aqui, né, o giro todo em volta, vai ficar um pouco mais arredondado. Eu acho que fica bom. E aí, ó, com a ferramenta de movimentação, vai na seta azul e arrasta aqui um pouquinho para cima. Talvez o botão esteja muito para fora, né? Eu vou arrastar pela seta vermelha um pouquinho mais para dentro, fica um pouquinho mais charmoso, né? O botão existe, mas não fica aquele botão gigantesco ali saindo para fora. Agora, o que eu vou fazer é duplicar esse botão. E aí tem 2 maneiras de você fazer isso. Eu gosto de mostrar maneiras diferentes para você escolher a que você prefere, né? E eu espero que você goste também, porque senão eu vou ficar perdendo meu tempo e o seu. Então aqui, ó, com o cilindro selecionado, usando a ferramenta de movimentação, você pode vir com a seta azul aqui, ó, segura a tecla Ctrl e arrasta pela seta azul. E joga um pouquinho para o lado. Ó. Pronto, 2 botões. Quando você faz isso, é criado 2 cilindros. Então você tem esse cilindro que é esse aqui e o segundo cilindro que é esse aqui, certo? 2 cilindros diferentes, entendeu? Sim, entendi, professor. Então beleza. Só que tem uma outra coisa. Eu vou deletar esse cilindro número 1 e te mostrar a outra maneira de você fazer isso. Deixa o cilindro selecionado e vem aqui na parte de cima, ó, clique e segura nesse botãozinho e coloca Instance. Quando você faz isso, eu acabei de duplicar o cilindro. Você falou que duplicou, mas eu não estou enxergando nada. Então sim, mas é o mesmo princípio. Quando a gente duplica, o objeto está na mesma posição, por isso que a gente não enxerga ele na tela. Mas se você vir aqui, ó, deixar esse Cylinder Instance selecionado, você pode vir com a ferramenta de movimentação, ó, e joga para o lado. Se você for ver a mão de obra, é um pouco mais demorado, né? Porque em vez de você segurar Ctrl e mover e você duplica, não, você seleciona, vai lá em cima no Instance e aí você posiciona. Professor, mas qual é a diferença, cara, entre você fazer um e outro? Porque não é possível que é exatamente igual. Não é exatamente igual. Tem uma mudança diferenciada. Essa mudança é o seguinte, ó. Quando você coloca a opção de Instance, é criada uma cópia exata do objeto. Então, se você for agora no cilindro, ó, e fizer qualquer modificação, por exemplo, na opção de Radius, que estava 13, ó, se aumentar o tamanho ou diminuir, ele vai manter exatamente as mesmas propriedades. Então, se você mudar, por exemplo, a aba de Caps também, ó, desativando os Caps, ele mantém. Então, o legal do Instance é isso. Ele é uma cópia instanciada, ou seja, exatamente igual. O que você tiver em um, você tem no outro. Então, se você quiser botões idênticos, você pode usar o Instance. Se de repente você fala, não, professor, eu não quero, cara, eu quero botões totalmente diferentes. Então, você usa a opção normal, de você duplicar. Quando você duplica, você vai ter botões indiferentes, ó. Botões independentes, tá? Na parte do Instance, não. Você tem botões exatamente iguais. Uma vez feito isso, terminamos essa parte principal do relógio, que é onde aparecem as informações e tudo mais. Mas tá faltando ali a pulseira, porque senão como é que a gente coloca isso aqui no pulso? Não tem como, não é? Então na parte superior, a mesma coisa que a gente fez antes. Clique e segura neste botão, vai em Rectangle, e aí do lado, ó, deixa selecionado, vai na aba de Attributes, aba de Objects, e aí a gente tem a opção de Width, que é a largura. Aqui eu vou colocar uns 180, para ficar um pouco mais fino. Na opção de Height, eu vó colocar uns 2100, para ficar bem comprido. Ó. Nessa opção aqui de Rounding, eu vou ativar e vou colocar o valor de Radius em 90. Então com isso ele vai arredondar bastante ali, ó, a forma. Só que você vai perceber que a pulseira não está alinhada corretamente onde ela deve. Então a gente muda aqui, ó, essa opção de Plane, de XY para XZ. Aí ele mantém o mesmo alinhamento daquela partezinha do visor que a gente já tem. Então acabamos de criar a pulseira. Mas claro, a pulseira falta alguns detalhes. Por exemplo, aqueles buraquinhos que geralmente ficam, né, aqui. Aqui eu vou fazer bolinhas mesmo, só para criar um
um design super chique, mas se você quiser qualquer outro tipo de forma, você também pode. Então aqui, na parte superior, clique e segura nesse botão que faz as formas. Você já sabe disso, porque a gente já fez isso 3 vezes. E aqui, ó, nesse circle, a gente cria um círculo. Eu vou mudar algumas opções, como o plane já, ó, para essa opção de XZ, e do lado aqui também na opção de Radius, ao invés de 200, uns 20. Então ele fica bem pequenininho. O problema é que a gente não enxerga, né? Então vai ficar mais fácil. Fica na visão de topo aqui, ó, que é essa aqui, e usando a ferramenta de movimentação, arrasta pela seta azul e coloca um pouquinho mais para baixo. É mais fácil se a gente ver a pulseira inteira, ó, mais ou menos aqui. Então dá um certo espacinho, ó, entre o corpinho do relógio e essa parte aqui. Então ele fica mais ou menos aqui, ó. Lindo e maravilhoso. Agora o que a gente tem que fazer é duplicar. E para duplicar você tem basicamente aquela mesma ideia que eu te expliquei. Se você vir com a ferramenta de movimentação... Já sei, professor. Segura o Ctrl e aí vai vindo aqui, ó, e vai duplicando, não é isso? Então, isso. Basicamente essa ideia. Mas tem uma outra maneira de você duplicar também que eu quero te mostrar. Se liga só. Deixa selecionado o círculo. Vai na parte de cima aqui, ó, em Tools. E em Tools você tem uma opção que se chama Duplicate. Esse Duplicate duplica. Só que ele tem opções de duplicar um pouco mais controladas. Por exemplo, ó, quando você ativa a opção de Duplicate, nada acontece ainda. Ué, professor, mas se nada acontece, por que você está mandando a gente fazer isso? Você é algum tipo de idiota? Não, calma, não acontece inicialmente, mas aqui, ó, tem as opções dele. Então, por exemplo, quantas cópias eu quero? Aqui eu vou colocar umas 4, certo? Então, ao invés de 8, coloquei 4. Além disso, tem a opção de Mode, ou seja, como que eu quero que essa coisa seja duplicada? Então eu posso colocar a opção de linear, ou seja, a famosa fila de banco, né? As pessoas ficam em linha reta. Obviamente nem todo mundo fica alinhadinho certinho, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Linear é uma coisa reta, na sequência. Aí você tem a maneira de como ele vai duplicar. Então vamos entender. Se a gente levar em consideração o mundo 3D, não esqueça daquelas setas que eu te falei. A seta verde aponta para cima ou para baixo. A seta vermelha aponta para a direita ou para a esquerda. E a seta azul aponta para o fundo ou para frente. Como eu quero pegar essa bolinha e fazer com que ela tenha mais uma aqui, 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 ou seja, eu estou usando essa direção. Essa direção é a direção Z, que é bem aqui essa última opção, certo? É X, Y e Z, exatamente nessa ordem. X, Y, Z, aqui, então X, Y, Z. O padrão dele é colocar aqui, nessa parte. Então ele vai fazer cópias para cima. Eu não quero para cima, né? Esse cinema 4D parece burro, meu Deus. Mas enfim, aqui, ó, ao invés desse move aqui de 50, eu vou colocar 0. E nessa opção de PZ, que é para ele ficar ali na profundidade, eu vou colocar menos 90. Ô, professor, como menos 90? Por que não mais 90? É porque aqui, ó, não se esqueça. Quando eu coloco valores positivos, eu jogo nessa direção, certo? Para o fundo. Quando eu coloco valores negativos, eu jogo para frente. Então aqui, ó, ao invés de 0, menos 90. Ou desculpa, eu estou falando tudo errado, 90. E agora sim você clica neste botãozinho, ó, de Apply. Quando você faz isso, olha só que legal. Ele duplica para você exatamente com a mesma distância, o que seria um pouco mais difícil de você fazer isso aqui manualmente. E o mais legal ainda, ó, é que se você quiser, do jeito que está ainda, depois de você ter clicado em Apply, você pode mudar os valores, ó, clicando e arrastando aqui do ladinho, ó, e aí você dá uma distância maior ou menor. Talvez menos 90 tenha sido muito pouco, nesse caso aqui meu. Então talvez uns menos 100, ó, ou talvez até um pouco mais, não precisa colocar um valor cravado certinho não, ó. E se quiser você pode aumentar as cópias também, ó. Em vez de 4 cópias, 5. E a gente vem e distancia um pouco mais. Eu acho que essa ferramenta ela é muito legal. Tem outras maneiras de fazer isso aqui também, mas eu acho que aqui resolve o problema. A única coisa que você tem que se atentar é que quando você faz isso, a estrutura muda. Ah, nossa, lá vai você falar sobre estrutura. Meu Deus, que loucura, professor. Não, calma, é só pra você entender a estrutura mesmo. Aqui, ó, esse círculo é o círculo que a gente duplicou, certo? É o primeiro que a gente fez. Só que aqui dentro é criado um grupo, onde está escrito Circle Copies. E se você abrir ele, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, que são exatamente a quantidade de cópias que ele fez. O que eu quero fazer aqui é mesclar essas coisas. Então, ó, seleciona esse círculo 0, segura Ctrl e vai clicando nesses outros e também nesse círculo aqui de fora. Só que, se você quiser, você pode fazer só os de dentro primeiro, só para você entender. Ó, seleciona todos os de dentro. Na parte de cima, clique e segura neste botão e coloca aqui, ó, Spline Union, ou seja, ele pega todos os círculos e transforma numa coisa só. Agora eu posso vir, ó, nesse círculo 4, que na verdade não é um círculo só, né? São todos esses aqui, clique e arrasta, ó, e solta aqui fora, embaixo do círculo. Esse círculo cópias a gente pode deletar pressionando delete. Ah, não, professor, por quê? Porque não precisa mais, ele servia só para organizar. Mas eu não quero organizar igual estava. Então eu quero fazer uma coisa do jeito que eu quero, entendeu? Eu controlo as paradas aqui. Então aqui seleciona agora esse círculo e o círculo 4. Vai lá em cima de novo naquele botão, ó, e coloca Spline Union. Então eu estou unindo todas essas formas, criando como se fosse uma coisa só. Agora, o que eu preciso fazer
é fazer com que esses círculos criem buracos dentro dessa forma aqui da pulseira. Então, para isso, é só você selecionar na ordem certa. Primeiro, seleciona o círculo, que é esse círculo 4, segura o Ctrl e seleciona o retângulo. E na parte de cima, clique, segura nesse botão e ao invés de Spline, não é Spline Union não, tá? É a opção de Spline Subtract, porque ele vai subtrair a primeira forma que a gente selecionou da segunda forma. Ou seja, primeiro selecionamos os círculos, então os círculos vão criar um buraco dentro do retângulo que a gente fez. Agora, é lógico que fazendo isso a gente precisa de um pouco mais de coisa, né? Por exemplo, eu preciso de espessura nessa pulseira, porque essa pulseira são só linhas, né? Eu preciso que ela tenha ali uma espessurazinha maravilhosa. Então, na parte de cima, ó, você pode vir e usar o Extrude. E aí você pode clicar no Extrude, arrasta o Rectangle aqui para dentro do Extrude. Ah, mas não tem um jeito mais rápido de fazer isso? Tem, ainda bem que você perguntou, ó. Deixa o retângulo selecionado, que corresponde à pulseira inteira, segura a tecla Alt e aí você clica no Extrude. Ó. Com isso ele cria o Extrude e já associa no objeto selecionado. Tá? É um pouquinho mais rápido, né? Não é aquela coisa, nossa, é mais rápido que o The Flash. Não, não é, mas é um pouquinho mais rápido, né? Então aí, ó, seleciona o Extrude 2, que é o Extrude da pulseira, vem aqui embaixo em Attributes, Object, que você já viu para que serve, e no Offset eu vou colocar 5, ó. Porque afinal a pulseira parece que estava meio grossa demais. Na opção de Caps, você pode mudar esse size, ó, para um valorzinho bem pequenininho, tipo uns 3. Só para ele criar uma espessurazinha ali de leve, coisa mínima. E com o Extrude selecionado, você pode usar a ferramenta de movimentação para descer um pouco a pulseira, colocando mais na base, né? Geralmente a pulseira fica ali, ó, porque essa parte tem um contato ali com o pulso, né, com o braço. Se a gente colocar assim, pode ser que fique meio incômodo. Então, mais ou menos assim, pensando no design, mas também pensando na praticidade desse relógio. Mudando de assunto rapidamente, eu queria dizer para você que neste tutorial aqui a gente não vai animar esse relógio. Ah, por quê, professor? Por que você faz isso? Não, calma, é porque senão o tutorial vai ficar muito grande. Mas eu já fiz outros tutoriais de como animar objetos. Por exemplo, do jeito que você está vendo aí na tela, certo? Então, se você quiser, clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como animar no Cinema 4D. Não precisa ser agora, entendeu? Mas salva aí para você assistir depois, porque vai ficar muito legal, eu juro. Vale muito a pena, porque esse conceito que eu mostro lá serve para qualquer tipo de objeto. Então, bacana. É isso, certo? Já salvou o tutorial? Espero que sim. Jamais saberei, porque este vídeo está gravado, mas a gente continua assim mesmo. Aqui é hora de alterar os elementos. Essa pulseira tá boa, né? Às vezes você coloca um relógio ali, você vê que quando eles colocam a venda, o relógio fica esticado, mas às vezes ele fica meio curvado na pulseira também. E a gente vai criar exatamente esta ideia. Só que, para fazer isso, se liga só. Quando a gente veio nessa opção aqui de Display, eu mostrei para você a opção de Grid Shading e o Grid Shading Lines. Lembra disso? Claro que eu lembro, professor lindo! Então, o que acontece? Aqui, como a gente vai distorcer o objeto, a gente tem que criar mais divisões. Por exemplo, bem aqui na parte da pulseira, lembra que eu comentei com você? Quando você cria objetos dentro do Cinema 4D, existe um padrão. Quando você manda o Cinema 4D arredondar, ele sabe que ele precisa de mais divisões aqui, ó, para criar essa sensação de arredondamento. Senão, não funciona. E o que ele faz aqui na pulseira é a mesma coisa. Você pode perceber que essas partes aqui, ó, que estão bem redondinhas, tem bastante quadradinhos, são bastante polígonos. Mesma coisa aqui, ó. Para a gente conseguir fazer essa parte do arredondamento, eu preciso de mais divisões. O problema é que agora eu quero girar essa pulseira toda. Então, para girá-la, eu teoricamente teria que ter aqui, teoricamente não, teria que ter, né, muitas divisões nelas assim, ó. Então eu conseguiria dobrar. Ah, professor, pelo amor de Deus, cara, vai logo, como é que faz isso? Calma, eu preciso que você entenda essa ideia, senão não adianta a gente só fazer isso. Então aqui, se liga só, uma vez que você entendeu que tem que ter mais divisões, vem aqui do lado direito no painel de Objects. E aí eu tenho vários elementos, por exemplo, esse Extrude 2, que corresponde a essa pulseira que a gente fez. Dentro dela, eu tenho aqui esse shape do retângulo, então seleciona ele. E aqui embaixo vai em Attributes, aba de Object, e você tem Intermediate Points. Se você mudar de Adaptive para a opção de Subdivided, olha o que acontece aqui no cantinho, ó. Ele cria um monte de divisões. Então isso aqui já me ajuda a depois dobrar essa pulseira. Mas tá faltando mais um negócio, que é vir aqui, ó, no Extrude 2, certo? Que é essa parte que criou essa espessura. E você vem de novo em Attributes, vai na aba de Caps e aqui embaixo você tem Caps Type, ou seja, como que vai ser formado essa estrutura? Então aqui, ao invés de Anygun, que é o mais básico de todos, eu vou colocar essa opção de Regular Grid, olha só.
Ele cria um monte de triângulos ali na superfície. No geral, talvez não seja o ideal, assim, falando sobre modelagem e animação, mas não importa, isso aqui vai funcionar para o que a gente precisa. Então, uma vez feito isso, ó, na parte superior, você clica neste botão aqui. Esse botão serve para curvar o objeto de certa forma, só que para funcionar isso... Já sei, professor, para funcionar você tem que associar ele aqui a algum objeto, não é isso? Exatamente, ó. Então pega o Bend e arrasta para dentro do Extrude 2. Com isso, se eu vir aqui, por exemplo, nesse Bend, ó, aqui na aba de Attributes, aba de Object, eu tenho Strength, que é a força com que ele vai distorcer o objeto. Nesse Strength eu vou colocar um 180. O que acontece é que quando a gente muda aqui algumas opções, né, ele acaba não distorcendo como a gente precisa, porque a gente tem que girar da maneira correta. Por exemplo, se você vir na aba de coordenadas, a gente tem aqui, ó, as opções de R, que são rotações. Por exemplo, RH. Se você vir aqui, ó, clicar e arrastar, você pode girar em outro sentido. Aqui no RH eu vou colocar o valor de 90. Ainda não tá bom, né? Falta girar só mais um pouquinho. Então nesse RB eu vou colocar a opção de 90 agora, ó. E com isso, ele automaticamente já girou essa pulseira para mim. E aí o que você pode fazer, ó, é com o Bend selecionado, vir com a ferramenta aqui de movimentação, ó, e mover por essa seta verde, ó. Aí você controla a partir de que parte da pulseira ele vai rotacionar. Nesse caso, eu acho que mais ou menos aqui do canto, ó. Então ele mantém essa parte um pouquinho reta e aí ele arredonda tudo isso. Ainda com o Bend selecionado, ó, nessa aba de Object, você tem essa opção de Keep Length. Quando você ativa ele, o que ele faz? Ele mantém o tamanho original do objeto, para ele de repente não ficar com uma pulseira muito grande. Então eu vou ativar o Keep Length, só que aí eu tenho a opção de Size. Nesse Size eu tenho esse aqui, ó, Size Y. Quanto mais eu aumento ele, ó, mais ele estica essa parte. Então o Size Y eu vou colocar uns 500 e de novo mover a pulseira um pouquinho mais para cá, ó. Então, se eu não colocasse Keep Length, ó, ficaria uma pulseira gigantesca, né? Para caber do braço do Hulk ali, com aquele pulso grosso. Então, ativo o Keep Length para manter essa, como é que eu posso dizer, esse comprimento específico dele aí, ó. Além disso, é hora de duplicar o Bend, para que a gente possa fazer aqui para o outro lado. Mas não dá para fazer com o mesmo Bend? Sinceramente, não sei. Eu acho que talvez até dê para fazer alguma coisa com ele mesmo, mas eu prefiro fazer com 2. Aí eu tenho mais controle sobre isso, beleza? Então aqui, ó, seleciona o Bend, segura a tecla Ctrl e arrasta ele de leve para cima, ó, até aparecer essa linhazinha, solta. Então a gente tem o Bend e o Bend 1. Esse Bend 1 já está do jeito que a gente precisa, só que ele não está no lugar, nossa, misturando local com lugar, que loucura, mas ele não está no lugar certo. Então vem aqui, ó, seleciona o Bend 1, vai em coordenadas. Na opção de coordenadas é só a gente inverter algumas coisas aqui. Por exemplo, o RH estava em 90, eu vou mudar ele aqui para uns 270, com isso ele fica no sentido inverso, ó, certo? Estava aqui nesse sentido, mudei para o sentido inverso. Se você quiser já, você pode até mover um pouco para o lado aqui para você entender o que está acontecendo, ó. Então posicionei mais ou menos nesse cantinho, certo? Basicamente, né, só movi por essa seta aqui e aí a gente já tem do jeito que está nessa parada. Só que se você quiser, ó, você pode, além de colocar um pouquinho para o lado, subir ou descer, ó, pela seta vermelha. Então aqui eu acho que pode ser assim, ó, de leve um pouquinho para cima, porque, né, do jeito que estava assim, não faz sentido, né? Como é que eu posso dizer? A pulseira está se entrelaçando, então tem que ser um pouquinho para cima, ó. Legal. E aí não se esqueça que a seta você pode vir e colocar mais ou menos para a esquerda se você quiser. Do jeito que está aqui para mim tá bom. Fica parecendo aqueles relógios de amostra, né, para uma venda, alguma coisa assim. Tá faltando só mais uma paradinha que nem precisaria, dependendo do ângulo que você mostrasse, né, esse relógio. Se você mostrasse assim, ó, não faria muita diferença. Mas vamos colocar só um negocinho, porque se a gente pode complicar e deixar mais bonito, vamos fazer isso. Então na parte de cima, ó, clique e segura nesse botão, igual a gente já viu, para criar as formas. Eu vou em retângulo. Aí ele cria esse retangulão aqui no meio da tela. Feito isso, nas opções aqui do retângulo, dentro aqui da aba de Attributes Object, eu vou mudar esse Width para uns 200 e esse Height para uns 40. E na opção desse Plane, eu estou com um XY. É exatamente isso. Mas já estava assim, por que você está confirmando isso? Então, é porque na verdade talvez o seu não esteja. Então, se o seu não estiver, você coloca X e Y e a gente já tem essa parada. Se você quiser, você pode até descer um pouco, ó, pela seta verde. E a ideia dele é ficar exatamente aqui, ó, entre essa parte da pulseira, tá vendo? Só descer e colocar aqui, ó, entre os dois. Deixa um ângulo que você consiga ter uma ideia meio que de lado, ó. Então, do jeito que está aqui, está ótimo. Falta criar um negócio aqui. O que que é? Me diz. Muito bem, você acertou. É espessura. Então, se não tiver espessura, não adianta nada, certo? Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu posso deixar o retângulo selecionado e a gente faz igual a gente fez antes com o Extrude. Segura a tecla Alt e clica sobre ele, ó. Ele já aplica um Extrude que talvez esteja meio grosso, né? Então seleciona o Extrude 3, vem na aba de Object e esse Offset, em vez de 100 estava muito, né? O 60 tá legal.
Então fica ali uma pulseirinha de leve, só para aprender ali uma coisa na outra. Além disso, em caps, você pode mudar aqui, colocar um pouquinho desse size, tipo uns 3, ó, só para ele arredondar de leve. E com a ferramenta de movimentação, você pode mover aqui, ó, usando a seta azul, mais para a esquerda ou mais para a direita, se você quiser. Se bem que eu acho que do jeito que está, já estava lindo e maravilhoso. Mudando de assunto rapidamente, se você gostou dessa parada de modelagem, e eu espero que você tenha gostado, porque criar objetos 3D é maravilhoso. Mas se você curtiu, tem um outro tutorial que eu acho que pode ser do seu interesse. Então clica do lado direito aí em cima no card e assiste como modelar um notebook no Cinema 4D. É legal porque ele segue exatamente a ideia, do que a gente faz aqui. São objetos, elementos um pouco mais quadradinhos, com alguns tipos de arredondamento, tudo mais. Então eu acho que você pode curtir essa parada. Se você quiser, clica aí no card e assiste, porque eu acho que você vai curtir, entendeu? Mas para saber, você tem que assistir primeiro. É bom que você fique muito atento nesse momento aqui, ó, porque agora é a hora de você aprender mais sobre o Cinema 4D. Eu te convido com muito amor e carinho a clicar no link que tem aí embaixo na descrição do vídeo para você conhecer o meu curso online de Cinema 4D. Nesse curso eu começo te ensinando os assuntos estruturais do Cinema 4D, como interface, navegação, manipulação de objetos, painéis e tudo o que é essencial. Logo depois, vamos para modelagem, que é a criação de objetos. Nessa parte, você vai aprender como criar objetos a partir de elementos primitivos e também a partir de modelagem orgânica, sem falar ainda de deformadores e fields para alterar os objetos. Na sequência, vamos para iluminação, materiais e texturas, uma área essencial para deixar a sua imagem 3D incrível. É com a iluminação que você valoriza o resultado final. Você também vai conhecer mais sobre o MoGraph, uma ferramenta para usar no processo das animações, e durante o curso ainda vamos fazer esse projeto do começo até o fim, passando por todas as etapas do processo: modelagem, animação, iluminação e renderização. Talvez este seja o seu pensamento. Mas eu já fiz algumas coisas no Cinema 4D, eu já usei ele algumas vezes. Esse curso é pra mim? Claro que é, porque esse curso tem vários assuntos essenciais para você se aperfeiçoar no Cinema 4D. Ou talvez você esteja pensando: Peraí, mas eu não sei nada de Cinema 4D, eu nem sei como é que abre o programa. Então você precisa fazer esse curso online para começar a desenvolver os seus projetos no Cinema 4D. Link na descrição. Clica aí. Eu já sei que nesse final de vídeo aqui você vai me abandonar, você vai embora, sem nem olhar pra trás. Mas antes de você ir embora, aqui do lado, ó, tem mais 2 vídeos que eu tô deixando pra você, porque eu acho que deve ter mais algumas coisas que você quer aprender sobre o Cinema 4D, não quer? Enquanto isso, eu é que vou embora. Até o próximo vídeo, até mais.